Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio aqui do Medição Podcast. Eu sou a Carol Paiva. Hoje eu estou aqui com a Cíntia Gomes, que é psicóloga. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado participar. Gente, a Cíntia vai falar sobre processo seletivo, né? Que seria uma entrevista de emprego. Também. Gente, ó, antes da gente começar nosso papo aqui, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Aqui no YouTube, Medição Podcast, para quem não é inscrito, se inscreve, tá? E lá no Instagram também, @Medição Podcast, se inscreve lá. A principal plataforma é o YouTube, então se inscreve aqui também, tá? E lá também. E vamos aqui para o nosso papo com a Cíntia, que é psicóloga e sempre gostou dessa área organizacional. Eu chamo assim, né? Isso mesmo. Explica aí um pouquinho, Cíntia. Claro. A psicologia ela é dividida em diversas áreas, né? Assim, quando a gente chega no curso de psicologia, a gente acaba descobrindo que não é só a psicologia clínica, né? Mas ela tem área organizacional, educacional. Então, na área organizacional, a gente vai lidar com empresas, né? A gente vai lidar com um grupo grande de pessoas, né? Então, na clínica, a gente consegue impactar ali um ser humano, né? Uma pessoa. Na organização, a gente vai impactar um grupo de pessoas, né? Então, assim, o impacto é maior com relação a esse processo de conhecer e lidar com o ser humano, bem-estar, saúde mental. Então, sou psicóloga organizacional, atuo no ICPP, que é uma consultoria organizacional, é um instituto, na verdade. Então, o Instagram dele é @ICPP_Ceará, vocês podem conhecer um pouquinho dele. Né? Atuo também na área da clínica, né? Então, a minha vertente é a psicanálise. Então, tenho a área da psicologia organizacional e a clínica. Então, desde a faculdade, ali nos estágios, eu já gostava dessa parte de testagem, de estar na organização, enfim, exercendo algumas atividades, né? Impactando mais pessoas. Então, eu encontrei ali o meu lugar. Quando tu fala organização, é qualquer empresa, seja privada ou pública, é isso? Isso, no geral a gente encontra mais empresas privadas, né? Assim, elas têm mais a atuação do psicólogo presente, ou se não for o psicólogo, né, o profissional de RH, de recursos humanos, né, que vai tratar ali do corpo humano da organização. Sim, então conta aí como é essa questão do. Porque assim, a Cíntia, a gente vai falar sobre a ansiedade, né, no processo seletivo, né? Como as pessoas. Porque eu acho que a maioria das pessoas ficam ansiosas, né? Quando vão para uma entrevista de emprego ou passam por uma seleção, né? E como é esse processo seletivo, né? E aí a gente entra na questão da ansiedade. Vai lá. O processo seletivo, né, assim, as organizações elas têm uma metodologia para avaliar os candidatos, né, quando elas querem realmente ali um processo a ser seguido, né, então a gente faz um processo seletivo. É um conjunto de técnicas, né, assim, de avaliações que a gente pode fazer com aquele candidato até ele se tornar um colaborador da empresa, né, então a gente vai avaliar as habilidades comportamentais, né? Nossa, aquela pessoa ela vai para a área de vendas, ela é comunicativa, ela trabalha bem em equipe. Então, as habilidades comportamentais e também a parte técnica de conhecimento, né? Então, alguém que atua na área de vendas tem que ter no mínimo um ensino médio, tem que ter algum curso ali que facilite ela se comunicar com o cliente, né? Ter técnicas de vendas. Então, Já vou te interromper, desculpa, mas para fazer uma perguntinha. Ah, e o microfone? Tá tudo ok, né? Aí? Sim, você tá ali, né, procurando uma pessoa boa em vendas. Então você já sabe que a personalidade dela tem que ser comunicativa, né? Você não vai selecionar uma pessoa introspectiva para vendas. É pode isso? ser que seja selecionado alguém introspectivo também. É porque, assim, o perfil introspectivo, né, essa pessoa ela vai conseguir se comunicar, mas de uma maneira diferenciada. Ela vai ser mais detalhista, ali ela vai conversar com mais detalhe. Não vai ser aquele vendedor que a gente vai encontrar no centro da cidade, que ele chama a pessoa para a oferta, fala alto, pega o microfone. Não, ela vai ser, enfim, um pouco mais detalhista na conversa, tentando investigar ali com o cliente o que ele quer. Nos shoppings, a gente vai encontrar ali os vendedores atuando de uma forma uma postura mais na dele ali, observando. Então, é o cliente que chega, tenta entender sobre o produto, ele apresenta. Ele tem uma boa comunicação, mas ele não é tão expansivo. Nem todo vendedor precisa ser tão comunicativo, né? Não. Vai variar de acordo com o perfil, né?
Pede também, né? Porque realmente tu falou em shopping. A maioria dos vendedores de shopping, eu estou lembrando agora, né? Quando a gente entra na loja, a maioria agora, né, estão adotando essa postura de deixa você mais à vontade, você vai, né? Eles chegam mais de mansinho. Porque também ficaria bem estranho, né? A pessoa correr em cima de você. Mas é isso, vai, continua. Aí, como é o processo? E aí o processo seletivo é uma metodologia ali para avaliar os candidatos, né? Então a gente tenta buscar o perfil mais adequado para aquela vaga. Então, através dessa avaliação que a gente vai buscar as pessoas que mais se aproximam do que a empresa espera ou do gestor, né, do que ele espera. Aí, assim, tem as etapas, né? Tem as etapas do processo seletivo. Então, a gente vai seguir ali um roteirozinho. Algumas empresas podem variar o que ela vai avaliar no candidato, se vai ter entrevista, se vai ter outras etapas. Então, é necessário seguir algumas etapas para que ele seja estruturado, não seja de qualquer forma. Geralmente são perguntas, é uma conversa, tem prova, tem alguma prova prática ou prova escrita, como é assim? Geralmente a sequência, né? Essa já é uma ação, assim, já está acontecendo o processo, quando você faz essas alternativas, né? Prova, perguntas, né? O processo, ele começa antes, no planejamento. A gente tem que identificar, essa vaga ela é necessária para a empresa, eles estão precisando dessa vaga, alguém saiu e tem que repor, e aí a gente avalia se tem essa necessidade da vaga, conversa com o gestor, planeja ali com relação à vaga. Quando é que vai iniciar o processo? Né? Que meios a gente vai divulgar essa vaga? Então, tem toda uma etapa antes da gente avaliar o candidato. Então, o processo é tudo, né? Isso. Desde a organização de vocês ali junto com a empresa, né? Até chegar no candidato, né? Ah, tá. Sim. E aí a gente conversa com o gestor, tentar alinhar o que ele está buscando com relação a colaborador para trabalhar na empresa. A gente alinha ali o perfil direitinho, então tem um documento, tem um briefing ali. Nas organizações que já tem um RH lá, uma psicóloga que atua na empresa, eles trabalham com a descrição de cargos, então já tem ali, para a função de vendedor, eu busco isso, isso, isso e isso. É importante que ele tenha esse conhecimento, enfim. Tem as informações básicas, né? E necessárias, na verdade. Após isso, a gente vai elaborar um anúnciozinho de divulgação de vaga. É importante que as pessoas saibam que estamos com essa vaga em aberto, né? Então, teoricamente, a segunda etapa seria, né, essa divulgação da vaga. Então, a gente prepara com o gestor, deixa bem informativo para que o candidato ele consiga entender, né? Nossa, essa vaga está precisando de ensino médio, eu tenho ensino médio, eu já atuei nessa área, né? As atividades são semelhantes ao que eu já fiz, o salário está de acordo com o que eu espero, atende às minhas necessidades, então eu vou enviar o currículo. Hoje a gente utiliza muito as redes sociais para se comunicar, né? E atingir muitas pessoas. Então, a gente divulga nas redes sociais, mas tem plataformas específicas para isso, para quem está buscando emprego, né, no mercado privado, enfim, tudo mais. Eles candidatam o currículo dele, né? Então, se for por plataformas, a gente já vai receber ali filtrado, ou seja, as pessoas que já têm aquele perfil que a gente buscou, tem ensino médio, então já selecionou aqui todo mundo que tem ensino médio. Opa! E aí vai filtrando as pessoas. Quando tem plataformas e softwares que ajudam, então, ok. Mas quando não tem, é a gente que faz manualmente. Recebe ali no e-mail uma gama de documentos de currículos. A gente vai um por um olhando, analisando e selecionando ali numa pastinha, colocando a parte numa planilha, enfim, por aí vai. Depende da organização de cada profissional. Então, essa foi a triagem de currículos. A gente divulgou, recebeu currículos, a gente vai triar. Então, já seria uma terceira etapa, que é o recrutamento, atrair. Atrair, né? Isso. Sim. Selecionei as pessoas que eu acredito que, ok, tem um perfil aproximado, né, pelo que o gestor solicitou, eu vou avaliá-las. Então, aí inicia a seleção, né? Essa avaliação pode ser, primeiramente, né? Vamos tentar estabelecer aqui algumas etapas dessa seleção. Dinâmicas, né? A gente sabe que pode ser feita ali grupal, vamos conversar com todo mundo, vamos ver como é que eles interagem de forma grupal, né? Como é que eles... A gente analisa algumas competências, né? Então, desde a apresentação, a pessoa foi criativa na apresentação dela, falou o nome, enfim, disse ali outra frase, um bordão, enfim.
Então, a gente vai avaliar. Vocês reúnem as pessoas que foram, que vocês marcaram, né, o dia para elas irem. Aí fazem essas dinâmicas, vocês fazem essas dinâmicas. Vale, que interessante. A gente organiza de forma grupal, é uma etapa, né? A gente pode introduzir de ser de forma grupal, mas tem organizações que não fazem, já pulam para entrevista, tá? Entrevista individual. Então, tem esse momento grupal. Do momento grupal, a gente já consegue identificar quem já está se aproximando mais ali do que foi solicitado pela empresa, né? Então, a gente já vai analisando, esse currículo talvez ele seja mais interessante para um auxiliar administrativo do que para uma vendedora, enfim. Então, a gente vai direcionando também para outras vagas que... Na dinâmica grupal, vocês observam o comportamento da pessoa? O comportamento, como ele se apresenta, né? Enfim, como é que interage. Porque grupal, quando a gente vai trabalhar em organização, a gente vai trabalhar em equipe, né? Então, quando faz uma dinâmica grupal, a gente já está vendo como é que aquela pessoa se posiciona em equipe, né? Tem pessoas que já têm ali um perfil de liderança, né? Então, a gente passa uma atividade, ele diz, não, você vai fazer esse, você vai fazer aquele, já toma ali à frente. Então, em grupos, né? Nada, né? A pessoa já virou o líder do rolê, né? Isso, ele diz, não, alguém tem que organizar, vai ser eu. E aí ele vai lá, tenta organizar, direciona para quem é quem. Ativa, né? E aí ele toma, né? Outra competência e iniciativa, né? A pessoa tem ali a tomada de ação. Não, vamos resolver o problema. Então, já pensa ali em outras estratégias. Então, em grupo, a gente consegue ver muito isso, né? Então, é muito interessante. Então, tendo ali as pessoas selecionadas, depois desse momento grupal, a gente pode passar para um momento individual, entrevistar a pessoa individualmente, conhecer um pouco mais sobre ela. Nada supera uma boa entrevista. A pessoa pode enviar o currículo ali com diversas informações, trabalhei em diversas empresas, tenho isso, aquilo, mas é na entrevista que você conhece a pessoa. É na entrevista que ela vai conversar com você, ela vai falar das experiências dela. Então, é muito importante esse momento de entrevista individual. Sim. E aí, após isso, a gente pode fazer... Só um minutinho, desculpa. Mas tá ok, né? Meu som... Tá, desculpa. Tranquilo. Sim. Após a entrevista individual, a gente pode, para complementar esse momento, aplicar testes específicos, prova de português, matemática, redação, Excel, e também testes psicológicos, que vão falar um pouquinho ali da personalidade da pessoa, o desempenho dela. Então, são avaliações complementares, tá? Após isso, né, a gente sempre tenta incluir nesses momentos o gestor, para que ele já vá percebendo, nossa, essa pessoa ela tem um perfil interessante, estou gostando da maneira como ela se comunica, a postura dela, acho que ela dá para trabalhar comigo. Então, isso é muito importante, assim, que o gestor ele participe do processo, porque ele vai lidar com aquela pessoa no dia a dia, né? Então, se ele não conseguir participar do processo desde o começo, ao final, realiza-se uma entrevista com ele, tá? Então... É uma exigência da empresa, do gestor, né? É importante que ele participe, né? Assim, que se... Vai trabalhar. Isso. Ele tem que também ter uma tomada de decisão e é muito importante incluí-lo. Assim, não é só o RH ou o psicólogo que vai dizer essa pessoa aqui ela está apta. Não. Ele também tem esse processo de identificação, né? Assim, de olhar para aquela pessoa e, nossa, gostei, acho que vou trabalhar com ela. Então, tem esse processo de identificação que agrega no processo. E no resultado final, na verdade. Eu acho que isso é que define o resultado final, porque tem 3 pessoas ali que têm um currículo muito bom, têm uma experiência bem significativa e estão aptas a exercer aquela função. E o que é que define a escolha final, né? Talvez a aproximação, a identificação do gestor com aquela pessoa. Porque, assim, vão ter opções para o gestor ver, né, quem ele se identifica mais, né, e tudo. Isso, assim, geralmente é avaliado mais de um candidato para que ele possa ver outras possibilidades, conhecer, enfim, essas pessoas direitinho, até mesmo se ele gostar dessas 2 ou 3 pessoas, elas podem ser aprovadas também, a depender da necessidade da empresa, né? Então, atuando na consultoria, a gente sempre leva os finalistas para aquela função, para aquela vaga. Então, a gente seleciona no mínimo 3 pessoas para que ele entreviste e identifique se realmente elas estão aptas, se ele gostou do perfil do candidato e aprova.
né? Então, no geral, essas são as etapas em execução. Finalizamos. A pessoa foi aprovada, vai começar a trabalhar naquela empresa, né? Então, levou a documentação, tudo mais. Acabou aí o processo seletivo? Não. A gente, após isso, tem que dar o retorno para quem não foi aprovado. Então, é muito importante que a gente dê essa devolutiva, para que a pessoa não fique ali aguardando, né? Assim, solta. Sim, com certeza. Que não veio. Exatamente. E aí, após isso, a gente vai avaliar e acompanhar aquela pessoa que está na organização, né? No período de experiência, se ela está se desenvolvendo bem, se ela está conseguindo se adaptar àquele novo ambiente, né? Então, também é avaliado isso. E também a gente faz as métricas, né? Tipo assim, quanto tempo eu passei avaliando, buscando essa pessoa no mercado, né? Então, eu demorei muito tempo. Quais foram os fatores que interferiram de eu fazer essa seleção, encontrar ali esse candidato? Então, após o processo seletivo, a gente também... Desculpa, mas a métrica é para vocês ou para dar esse feedback para a empresa? Não entendi. É para a gente também avaliar os nossos resultados, né? Como é que a gente está dando andamento a esse processo, a gente está demorando demais, o que interferiu nessa demora. E também para a empresa, para ela saber, né? Para ela poder acompanhar. Nossa, demorou esse período de tempo, mas o que interferiu, né? Assim, então, é tanto para a organização quanto também para a gente, como consultor, né? Trabalhando com consultoria. Mas quem trabalha dentro do RH vai ter outros indicadores que ele vai analisar, outras métricas que ele também vai fazer a avaliação. E, Cíntia, me fala qual é a importância de ter esse passo a passo do processo seletivo. É importante, né? Porque você também não pode catar uma pessoa assim, vem trabalhar sem nem, né? Sim. Tem que ter esse processo, né? Sim. A importância... de problema, dor de cabeça para a empresa. A importância do processo seletivo está nos resultados que a empresa vai alcançar com ele. Por que eu digo isso? Quando a empresa ela tem um nível de rotatividade muito alto, que é rotatividade, tem alguém lá dentro, essa pessoa sai e é substituída, e isso é constante. Diz algo, é um sintoma, né? Por que aquela pessoa não está permanecendo ali? O que tem naquele ambiente, né? Aquela pessoa não se sentiu bem naquela função. Então, um dos objetivos, né? Acredito que o objetivo do processo seletivo é encontrar a pessoa certa para estar naquele lugar. Diminuir a rotatividade, né? Diminuir a rotatividade, aí vai diminuir, consequentemente, os gastos da empresa, né? Porque ela tem que contratar, desligar, e, consequentemente, ela vai ter como resultado também o fortalecimento aí da cultura da empresa. Ela vai encontrar pessoas que têm os valores semelhantes ao da empresa. Ela vai gostar de trabalhar ali. Eu sempre falo nos processos seletivos, é até figurinha repetida isso, que a gente passa grande parte da nossa vida no ambiente de trabalho, né? A gente se dedica ao trabalho. Então, é muito importante que a gente se sinta bem ali, né? Pelo menos assim, que a equipe, que é o clima ali que vai estar, seja positivo, você se sinta bem com aquelas pessoas, com o que a empresa está levando para o mercado também. Então, encontrando a pessoa certa, né, no lugar, e pondo ela no lugar certo, ela vai desenvolver bem, a empresa também vai ter muito a ganhar. Porque realmente essa rotatividade ela é muito desgastante, né? Não só financeiramente, né? Como você falou, que a empresa tem que pagar, né, isso, aquilo, tem todo um desgaste aí financeiro, mas eu digo por experiência própria, né? Que a gente tinha clínica e tudo, e teve um momento dessa rotatividade, não é nada bom emocionalmente falando, né? E na relação mesmo, né? Com todas as pessoas que participam da empresa ali. Essa questão de entra e sai, e vem um novo, e vai embora. Não, gente, não dá, não dá. Eu gosto mais dessa questão mais de acertar, né, no candidato e ficar mais tempo mesmo. Sim. Eu acredito que seja mais saudável. Não só para a pessoa, mas para a empresa também, né? Sim, exatamente, exatamente. Você acaba construindo até um vínculo de segurança maior com aquele colaborador, ele pode crescer lá dentro. Então, vai ser um ambiente gerador de bem-estar, né? Com certeza. Sim, e falando também na questão da ansiedade, né? Finalmente chegamos na ansiedade. Pois é. E aí, as pessoas sofrem muito com ansiedade nesse momento aí do processo. Como é que esses candidatos ficam? Sim,
É muito comum, né, a ansiedade ela fazer parte desse momento, porque assim, a pessoa vai estar sendo avaliada, né? Então, a ansiedade ela vem aí de um estado de alerta para preservar a nossa vida, né? Então, estar no mercado de trabalho, né, assim, se recolocar no mercado de trabalho, você está buscando, de certa forma, preservar a sua vida. Tem pessoas que estão ali em busca das necessidades básicas. Eu preciso trabalhar para pagar minhas contas, comida, água, enfim, coisas básicas, né? Então, ela vai se ver ansiosa até antes de participar do processo seletivo, né? Então, existem diversos... Pensando que ela precisa daquele dinheiro para poder se sustentar. É isso? Alguns fatores, né? Assim, alguns fatores podem contribuir para que essa ansiedade seja tão comum, né? Mas principalmente motivações pessoais, né? O que aquela pessoa passou na história de vida dela, né? Como é que ela lida com o mercado de trabalho, como também a forma externa, né? A gente sabe que a gente é constituído não só internamente, ou então pelo núcleo da nossa família, mas a sociedade impacta na gente também, né? Então, imagina ver os índices de desemprego alto, né? A economia não indo bem, então a pessoa fica se preocupando já ali, né? Já fica com uma certa ansiedade, como é que eu vou voltar para o mercado de trabalho, né? Então, a recolocação profissional, ela vem com a bagagem emocional daquele sujeito, uma bagagem histórica de vida dele, uma bagagem cultural também daquela sociedade, como é que ela vive. Então, são fatores que vão elevar o nível de ansiedade. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo. Tem gente que procura emprego, né? Participa do processo, mas tem muito medo da rejeição, né? Sim. Já vai achando que não vai conseguir. Dando um exemplo prático aqui, né? Sim. Ou já vai com tanta informação de que não tem emprego, que está difícil, que a economia está difícil e fica totalmente pessimista, né? Sim. Então, dando um exemplo prático, qual seria assim, um exemplo prático? É muito amplo, né, a motivação, mas o que você trouxe realmente assim de já ir com esse olhar com relação ao mercado, por exemplo, ou então quando você chega numa etapa que é grupal, né, como a gente estava falando, né, você encontra ali outros candidatos, aí você vê, nossa, eu não tenho esse potencial para estar aqui, não, mas a concorrência é alta, então você já fica ali de certa forma, isso, né, a estar ali ou a participar daquele processo, então vai gerando uma certa ansiedade, né? Chega no momento ali da entrevista, da pessoa se apresentar, às vezes ela nem consegue, né? Então, pode ser que ela trave. Trava, né? Ah. Vai interferir na comunicação, né? Então, são diversos fatores que vão interferir na ansiedade, né? Então, se a gente for falar aí como lidar com ela, né? Assim, também vai ser muito singular, mas a gente pode levar algumas possibilidades, como aquela pessoa lidar com aquela ansiedade. Quais são as possibilidades? Eu acho que o primeiro passo é a gente olhar para a gente, tentar se autoconhecer. Eu acho que isso é fundamental na vida, né? Assim, olhar para você e tentar entender o que eu não consigo lidar, o que eu lido bem, né? Então, pensando no processo seletivo, né? Olhe para você e veja que características as pessoas falam de mim, né, que eu tenho como positivo. Já ouvi falar que eu sou comunicativa, que eu sou divertida, bem-humorada. Já está falando ali alguns pontos sobre você, né? Então, querendo ou não, você está se conhecendo. Mas você tem que validar, não é só alguém chegar para você e dizer, você é assim, assado. Mas você se percebe assim? Analise, né? Se autoanalise, se você se percebe também dessa maneira. Ouvir o outro, né, no que tem a melhorar. Você também, enfim, tentar entender o que é que você tem a melhorar. Quando a gente está no processo seletivo, existem essas perguntas básicas, né? Assim, quais são seus pontos fortes? O que é que você tem buscado melhorar no comportamento? Enfim, as pessoas dizem, essa parte é a mais difícil. Então, por mais que todos saibam que essa é uma pergunta clichê, que vai estar no momento da entrevista, ainda é difícil de responder. Então, eu sempre falo que o processo de autoconhecimento ele é muito necessário para lidar bem, né, até com a ansiedade, de você se entender. Nossa, eu estou ficando nervoso aqui, eu estou ansiosa, estou ficando aqui suada, estou ficando um pouco trêmula. Então, é se perceber, olhar para o seu corpo, olhar para o que você está sentindo. Uma paciente do Freud, ela dizia que existia a cura pela fala, né? Então, quando eu vou iniciar alguns processos seletivos grupais, eu digo,
Fale como é que você está se sentindo, né? Olhe para você, tente imaginar como é que você está se sentindo. Você está tranquilo? Você está nervoso? Está ali um pouco ansioso? Enfim, então, expresse o que você está sentindo. Tente analisar isso, né? Então, Tô brincando, gente. olha, isso pode... Você tá sentindo, a pessoa, eu estou ansiosa. Isso pode acontecer, assim, mas não por conta de perguntar, né, assim, sobre o sentimento. Às vezes a pessoa entra um pouco do lado mais da vida mesmo, particular dela, né, então às vezes a gente toca num ponto... Isso, então, a gente já deve ter ouvido alguma vez na vida que alguém não continuou no emprego porque teve a perda de um familiar, né, ou então saiu para cuidar de um familiar, né, então quando a pessoa busca se recolocar no mercado de trabalho, às vezes ela vai relembrar dessa situação, né? Então pode acontecer de alguém chorar, né? Então assim, o que a gente vai fazer? Acolher aquela pessoa. Não, pode continuar. Eu lembrei aqui, voltando um pouco, né? Que você falou do autoconhecimento. Realmente é fundamental e a gente bate nessa tecla, né? Que é para a vida, né? Autoconhecimento. E eu lembrei de uma coisa. Muitas vezes as pessoas não se conhecem e, por exemplo, a pessoa é muito comunicativa, aí ela vai concorrer para uma vaga para trabalhar o dia todo dentro de um escritório fechado na frente do computador. Mas ela é muito comunicativa. E aí ela não se conhece, né? Porque talvez ela pode até se adaptar, né? Mas talvez ela não vai se identificar tanto com aquele trabalho, Sim. né? Talvez Tem seja até necessário essa pessoa passar por esse processo para que ela entenda, olha, eu não me encaixo aqui. isso. Então, o processo de autoconhecimento, a gente também vai lidar com algumas dores, não só com alegrias, né? Não vai só encontrar pontos positivos aí, né? Então, não só você vai olhar para você e vai ver, não, aqui não é meu lugar, não me sinto bem aqui, então vou buscar uma outra oportunidade. Então, isso já é um despertar de consciência muito positivo, né? E aí, quando a pessoa não consegue ter isso, né, se despertar, ela vai ficar se sentindo mal ali. Talvez alguém chegue e diga, olha, o que está acontecendo? Talvez um outro interceda ali naquela situação, né? Mas, no geral, o processo de autoconhecimento, assim, eu acho que uma ferramenta, querendo ou não, como psicóloga, eu vou sempre reforçar, né? Assim, o processo de psicoterapia, né, vai auxiliar nesse processo de autoconhecimento também, né? Então, é na psicoterapia que você vai se ouvir, você vai falar, mas você também vai se ouvir, né? Então, eu acho que é a base. A base de lidar com a ansiedade é você tentar se autoconhecer. Se você não conseguir por meios próprios, assim, aí buscar uma ajuda com a psicoterapia. Mas, para além disso, assim, existem outras possibilidades também, ou estratégias que você pode utilizar para lidar com a ansiedade. Você trouxe um ponto antes daqui, né? Enfim, que a gente pode até já, acho que já entrar, né? Sobre treinar, né? Então, tem alguns candidatos que eles treinam, né? Podem treinar ali antes, né? Perguntas, respostas com relação ao processo seletivo. A gente sabe que se a gente entrar hoje no Google, perguntas para entrevista, né? Entrevista comportamental. Aí tem algumas perguntinhas ali, alguém já pode ir treinando, né? Respondendo alguma pergunta. Treinando e sendo sincero, né, Cíntia? Na hora da entrevista. Porque, assim, ó, por exemplo, que eu já, né, já vivenciei isso, não comigo, mas com quem passou pela gente, né? A gente faz uma pergunta comportamental. Escolha uma das opções. Você se acha mais tímido, extrovertido? Sei lá, vai botando alguma... A pessoa vai e bota o que não tem nada a ver com ela. Quando, né? Por exemplo, a pessoa é tímida, aí ela bota lá que é extrovertida. Achando, ó, não me entendam mal, tá? Achando que a gente tá procurando a extrovertida. Sim. E aí ela nega o que ela é para responder o que ela acha que o entrevistador quer ouvir. Tá entendendo? Sim, sim. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer, né? Mas aí realmente é algo até um pouco meio que discrepante, né? Assim, com a realidade. Quando a gente vai, pelo menos como recrutadora, como alguém que atua na área, eu tento explicar muito bem com relação à vaga, né? E também às avaliações, né? Assim,
olha, você vai responder isso, né? Mas, assim, tente responder fiel a você, porque, às vezes, pode ser que dê uma resposta final ali que não tem nada a ver com você. Será que isso vai impactar de forma positiva ou não, né? Então, já deixar bem clara ali a explicação, né? A gente sabe que as pessoas podem treinar ali perguntas e respostas, né? Por que eu falo isso, né? Desse treinamento? Para gerar uma certa segurança e também a pessoa se perceber ali falando sozinha, né? Tentando falar sozinha, respondendo algo, lembrando de algo ali que ela viveu numa empresa. Isso vai trazer segurança, né? Mas, assim, a entrevista em si, a gente não vai utilizar só ela como meio de avaliação, né? Por isso que eu falei que existem aquelas etapas. Então, tem os testes complementares, tem empresas que fazem até teste prático. Então, aquele colaborador vai passar um tempo ali em avaliação, ele vai receber, né? Porque ele está trabalhando, mas ele está num teste prático. A gente está avaliando o comportamento dele aqui e agora, né? Assim, na função mesmo. Então, existem meios para que você consiga conhecer ainda mais aquela pessoa. Lógico que, assim, a gente não vai saber tudo, não vai descobrir tudo. Não, porque a gente, como eu falei, a gente é interferido também pelo meio externo, né? Então, vai ser a pandemia. A pandemia, quando ela chegou, muita gente foi impactado, né? A ansiedade, que é o estado ali que você fica em alerta para preservar a sua vida, ali você tinha que tentar proteger a sua vida. E a ansiedade ficou o quê? Em excesso, né? Todo mundo querendo, o que eu vou fazer? Como é que eu posso me cuidar? Enfim, o que está acontecendo? Então, foi um ambiente ali, algo externo que interferiu no sujeito, né? Então, gerou ali, desencadeou um nível de ansiedade, em alguns casos, né? Assim, na grande maioria que a gente pôde constatar, excessivo, né? A procura de profissionais de saúde mental aumentou nesse período. Ótimo, não, então é válido, né? Treinar, né? Até a pessoa se conhece treinando, se percebendo ali, mas não é só isso que vai fazer com que ela se saia bem no processo. Falando na ansiedade, no processo, quando a ansiedade. Porque a ansiedade é algo natural, né? Sim. Que quem consegue controlar, vai para o processo até ansioso, ansiosa, mas consegue passar pelo processo. Agora, quando ela já se torna patológica, é que ela vai interferir bem negativamente, né? Isso. A pessoa ela pode realmente, como a gente falou, paralisar, ela pode sentir sintomas mais físicos, né? Sudorese, taquicardia, né? Então, talvez ela não vá conseguir se comunicar, né? Desistir, querer parar, ir embora, alguma coisa assim, não? Não cheguei a presenciar isso, ainda não, né? Assim, geralmente, quando eles desistem, né? Assim, é antes de chegar no local, né? Assim, olha ali a vaga, pode reavaliar, né? Isso, não. Mas estando lá, assim, eu nunca presenciei alguém por questões de ansiedade dizer, não, eu vou desistir, né? Mas, assim, a ansiedade, ela vai fazer parte desse processo, né? Assim, a pessoa vai se sentir ali porque é algo novo, algo desconhecido e que ela vai refletir muito com relação ao futuro, né? Então, como a gente falou, a recolocação profissional, ela vai impactar de uma forma muito individual na vida do sujeito. Tem gente que vai estar buscando se recolocar porque está realizando algo profissional ali, é a realização dela, o sonho dela está naquela empresa, exercer aquele cargo, e tem outros, como eu falei, que vão em busca de coisas básicas, né? Então, a gente bota uma expectativa com relação ao que vai acontecer, né? Assim, algo relacionado ao futuro. Então, como lidar com essa expectativa, como lidar com essa ansiedade, né? Então, daí vai, primeiro passo, se autoconhecer, né? Assim, depois... Gente, ó, vocês que estão aí até o final, né, Cíntia? Para a gente finalizar, dá dicas, Cíntia, de como controlar. Seria como controlar essa ansiedade? Acho que lidar com ela, Né? Porque, Certo. controlar, algumas pessoas utilizam esse termo, né? Mas assim, vamos tentar lidar. Nem todos os momentos a gente vai conseguir lidar com ela, né? Então, como é muito singular, tem algumas estratégias que vão dar certo para algumas pessoas, para outras não, né? Então, nada melhor do que você conhecer um pouco mais sobre a empresa, né? Isso é uma dica para que você já vá ali tentando entender como é o ambiente, te gerar mais segurança com relação a isso, né?
você tentar se perceber antes do processo. Nossa, eu já estou ficando muito nervoso, né? O que eu posso fazer? Posso buscar respirar melhor, né? Às vezes a pessoa precisa de um exercício de respiração para lidar melhor com a ansiedade, né? Um ponto que eu acho muito importante que seja antes da pessoa estar participando do processo seletivo é ela tentar identificar o que ela quer, né? Assim, o que você quer com essa oportunidade, né? O que você está buscando. Então, é importante que antes disso você defina, né? Nossa, eu quero exercer cargo X, né? Tenha um certo foco, né? Então, eu acho que isso vai te ajudar a não pensar em diversas possibilidades, aí você fica meio perdido, né? Então, ter um foco ali. Eu quero exercer essa função, esse salário, essa média salarial atende a minha necessidade. Então, isso de se organizar vai facilitar, amenizar a ansiedade, porque você já vai se conhecendo, já vai definindo alguns pontos ali, né? No momento da entrevista, né, assim, tentar sanar suas dúvidas, porque isso vai fazer com que você perceba ali, converse com o entrevistador, se sentir que está se sentindo mal, né? Pedir uma pausa, tomar uma água, respirar, né? Respiração, enfim, para que você consiga organizar ali seus pensamentos. Uma ferramentazinha básica, papel e caneta, né? E prestar atenção no presente, né? O que o recrutador, aquela pessoa que está orientando, ela está falando. Escutar bem o que ela está falando, né? Prestar atenção ali, não estou conseguindo entender muito bem, vou anotar. E aí depois você vai organizando ali, até a posterior àquilo, você vai ler o material e vai, nossa, não, então foi isso que ele passou, então eu entendi, ok. Então, escrever também vai te auxiliar a se acalmar um pouco mais. Ótimo, gostei de entender um pouco mais sobre essa questão do processo seletivo, né? Feito por psicólogos, bem interessante, Cíntia. E é isso, para finalizar, tem alguma pergunta? Foi, foi tudo respondido. E tu quer deixar alguma mensagem final para quem está em busca de, né, algum emprego, alguma vaga, e vai passar por esse processo seletivo e como controlar, você falou como lidar com a ansiedade, deixa aí tua mensagem final, se quiser olhar para essa câmera, essa aqui, ó. Eu acho muito importante que você que está buscando, né, se recolocar no mercado de trabalho, tenha um certo foco, identifique o que você quer, né, o que você está buscando, né. Mas, Cíntia, eu preciso realmente ali atender as minhas necessidades, o meu foco é esse, tá, mas o que você exerce bem, né. Então, olhe para você naquele momento, tente organizar os seus pensamentos, né, se acalmar. Busque saber as informações necessárias com a empresa, isso vai te deixar um pouco mais calmo. Conte com a ajuda do recrutador, tá? Então, eu acho que é muito importante o recrutador também, ele ter esse papel de acolher o candidato. Então, se você perceber que ele está tendo cuidado com você, busque se sentir mais leve, melhor. Então, ele está querendo colaborar, que você mostre o seu melhor também. Então, no geral, eu acho que é isso. Assim, a gente tem mais dicas, né? Acho que a psicoterapia vai te ajudar a se entender, né? Então, olhar para o mercado, atualizar o seu currículo é muito importante, né? Isso é um ponto muito importante. Né? Assim, sempre manter atualizado as informações, telefone, e-mail. Cursos e não coloca lá, né? Isso é muito importante. Descrever as atividades. Sim, eu vou colocar tudo no currículo? Não, mas assim, coloque os pontos que você considera importante e lembre-se que na entrevista você vai conseguir falar mais. Ótimo, perfeito. E é um complemento, né? O currículo tá lá, mas a pessoa em si lá mostrando, falando, né? Sim. Faz toda a diferença. Não dá para selecionar só pelo currículo, né, Cíntia? Isso. Não dá, não dá. E a dica final é, assim, tente lidar, né, com a situação, por exemplo, de reprovação. Tente lidar com essa frustração no sentido de identificar outras possibilidades, né? Essa foi uma possibilidade, mas lembra do objetivozinho, né, que você colocou lá no início? O que é que você quer? Tem outras possibilidades ou era só essa que existia? Vamos abraçar outras possibilidades, né? Ótimo, perfeito, Cíntia. E tá, a gente está chegando aqui ao fim do nosso podcast. Muito obrigada por ter participado, tá? Deixa aí tua rede social para as pessoas que estão assistindo te acompanhar. É o @arte da escuta. Isso. O Instagram é o @arte da escuta. Arte da escuta.
Isso. Feito o nome, amei. Amei. Você que criou e deu certo pegar o arroba, hein? Deu certo, Deu, né? deu certo. Envolve aí um pouquinho de psicanálise, né? Assim, Freud, ele gostava muito de artistas, né? Então, assim, a obra dele, ele sempre valorizou a arte, né? Então, a gente, com a psicoterapia, com a análise, a gente tem essa arte do ouvir, a arte de escutar, né? Então, Ai, perfeito o nome, amei. Arte da escuta, amei, gente. Pois sigam a Cíntia Gomes, psicóloga, no Instagram, @arte da escuta. Eu vou deixar aqui embaixo nas descrições, tá? Muito obrigada, Cíntia. Esclareceu muita coisa aqui, tirou muitas dúvidas da gente e das pessoas que vão assistir, né? Com certeza. Obrigada, viu? E vocês que estão aí, se não se inscreveram ainda, se inscrevem aqui no canal, tá? No YouTube, Mente Sã Podcast. Deixa teu like, no YouTube. Gente, é like? É like, gente. Porque eu fico com joinha, né? Porque no Instagram é coração, me confundo toda. Então, deixa teu like, se inscreve aqui, se inscreve lá no Instagram também, @Mente Sã Podcast. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.